Em toda a história do Brasil, o movimento negro é sinônimo de resistência. Isso, claro, persiste até hoje. Bom, neste mês, a série de reportagens Vidas em Movimento vai até o bairro Veracruz, em Passo Fundo, para conversar com a professora Francisca, que é referência no assunto em um contexto lotado de racismo e de desigualdade. A reportagem é da Júlia Poça e do Gilmar Lima. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o Índice de Desenvolvimento Humano da população negra no Brasil tem 10 anos de atraso em relação à população branca. Mas não é só isso. Os negros representam 2/3 de toda a população carcerária do país, são a grande maioria das vítimas de homicídios e também os atingidos com maior força pelo desemprego. Nessa edição do Vidas em Movimento, nós falamos sobre movimento negro e para isso fomos até o bairro Veracruz para conversar com a dona Chica, que é mulher, mãe e professora. Uma história de mais de 60 anos pela igualdade e o respeito. Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Eu sabia que eu era uma menina negra, filha de família trabalhadora, e que eu ia enfrentar todas as dificuldades sociais que minha família enfrentou, que as outras meninas enfrentavam, e que eu teria que fazer diferença. As pessoas, não é que elas são racistas porque são más. A pessoa é racista porque ela nasceu em uma sociedade racista, ela se criou nessa sociedade racista e ela vive na sociedade racista. E aí o racismo é uma coisa muito maluca, assim. O racismo, ele tem uma faixa invisível que diz que nós não somos capazes, que nós não temos não. Quem que vai querer ser negro com todos esses negativos? Então o que a gente precisa? A gente precisa fazer o contraponto disso, né? E por isso a militância, né? Você tem que fazer a diferença. Não é porque você é negro é que você vai deixar de ir, vai deixar de fazer, vai deixar de dizer, olha eu negro aqui. E aí tem um espaço na sociedade que é responsável por isso, que se chama educação, né? E que ainda hoje é muito frágil. E aí a gente tem que estar lá, tem que estar se fortalecendo, tem que estar reafirmando diariamente, né? Olha negro bonito, olha negro inteligente, olha nega isso, coisas positivas, né? Nós precisamos ainda de muita representatividade negra na TV, nos filmes, né? Mas ainda temos muito a desconstruir, né? O racismo institucionalizado. Existem espaços ainda que nós não estamos. Por que a gente não está lá? Né? A gente não está lá porque esses espaços têm essa divisão invisível que não permite que as pessoas negras, os homens, as mulheres, os jovens, os mais velhos, consigam vencer essa barreira. E aí a gente precisa estar junto. Por isso, movimentos. Eu não desisto de nada, não desisto. Por quê? Porque eu sou mãe, porque eu sou mulher, porque eu sou professora e principalmente porque eu sou negra. Então, esses 4 adjetivos me dão muita força para eu não desistir. Às vezes me dá até uma vontadezinha de desistir, mas eu viro ali a curvinha do corredor e já estou de volta e não desistir jamais. Eu sei que isso me impulsiona a continuar vivendo, né? Eu respeito todas as pessoas. A nossa luta não é contra os não negros, né? A nossa luta é de respeito por um povo que construiu o Brasil. Essa é a nossa luta, né? Então vamos juntos. Por que não? E onde tiver uma mulher negra, uma criança negra, nós temos que estar lá, desconstruindo o que a sociedade racista, machista, classista, né? Ela construiu, então a gente tem esse compromisso. Não, acho que não tenho absoluta certeza, é vida, não tem como estar fora. E nós seguimos aqui no estúdio falando do Vidas em Movimento. Aqui na UPF um projeto trabalha com o desafio das relações étnico-raciais. Nós vamos conversar agora com um dos bolsistas desse projeto. Está com a gente aqui no estúdio o Marcelo Nolli. Seja muito bem-vindo ao UPF TV. É um prazer para a gente receber vocês aqui e falar de temas tão importantes como esse.
O projeto étnico-racial, ele tem qual finalidade, Marcelo? Então, o trabalho vem sendo feito desde 2013 e o nome do projeto é UPF Movimentos Sociais. Existe um aspecto muito importante nessa questão dos movimentos sociais, que é o trabalho conjunto que a gente realiza com esses movimentos que dizem respeito tanto aos grupos étnicos quanto aos grupos, enfim, dos imigrantes, que são minorias, querendo ou não, na nossa sociedade hoje em dia, né? A gente tem 3 bolsistas que trabalham, né? Que tem uma carga horária. A gente tem a nossa coordenadora, Maria Helena Westenfelder, que é da Faculdade de Educação, né? E a gente vem trabalhando, assim, num contato direto, buscando promover ações em conjunto com esses movimentos sociais, né? Que sejam efetivas na busca pela redução, né, das desigualdades sociais e pela transformação social. Agora, Marcelo, a partir das conversas com esses grupos, que desafios vocês percebem que precisam ser vencidos? Tomo como exemplo, mesmo aqui a UPF, a instituição, a universidade, a gente não vê, né, essas minorias diretamente assim na nossa realidade, né? Querendo ou não, ainda a universidade é um lugar muito elitizado, mesmo com cotas raciais, né? E eu acho que a universidade pode ser um exemplo de uma situação maior, assim. A inserção, por exemplo, do negro na sociedade, ela ainda passa por muitas dificuldades devido a um racismo estrutural normalizado, né? O que eu quero dizer com isso? É um racismo que ele não se mostra como tal, assim, ele está inserido na forma com que a gente percebe a nossa realidade. Então, esse é um desafio, assim, mas não diz respeito tão somente ao povo negro, né? A minorias como, enfim, imigrantes. A gente vê um rechaço muito grande hoje em dia, né? Aqui em Passo Fundo quanto aos imigrantes, e é importante, principalmente, de legitimar, através da instituição, o contato com o território de onde esses sujeitos estão inseridos, né, para de alguma maneira poder fazer uma ponte de contato com eles que ainda hoje, apesar de todas as políticas públicas, não estão de maneira que deveriam estar, porque querendo ou não, o negro, ele é maioria no Brasil, né? Isso a gente tem que reconhecer, né? E ele não está na universidade, né? Ele sofre um atraso de 10 anos em relação ao branco, como a gente viu há pouco. Esse distanciamento é desde quando? Talvez desde sempre? Se a gente for analisar a história do Brasil, a gente vê que nós construímos o nosso país em cima do trabalho escravo, né? Em cima da catequização dos índios, em cima de uma lógica que se apropria do corpo desses sujeitos, que se apropria da força da mão de obra desses sujeitos para, enfim, construir e enriquecer, né? Isso é uma realidade que, de alguma maneira, se mantém ainda, só que de formas veladas, assim. Por exemplo, é impossível que nós, enquanto país que tem a escravidão como marca, assim, uma das escravidões, assim, mais profundas, mais, assim, tenebrosas, enfim, uma das mais fortes contra o povo negro, é impossível de que a gente não reconheça que a gente tem esse marco, né, na nossa história e que a gente precisa de alguma forma reparar ele. Claro, isso não é necessariamente uma situação de culpa, né, mas a gente tem que refletir sobre essa história e como as estruturas sociais reproduzem essa nossa história, né? Rapidamente, só para a gente concluir, e Marcelo, e você que é da área da psicologia, por que somos preconceituosos? De uma forma bem geral. Sim, então, o preconceito não é algo que a gente deve, de toda maneira, assim, buscar silenciar, porque o estranhamento, ele é algo natural do ser humano. A gente tem uma relação com aquilo que nos é estranho muito difícil, né? O estranho nos incomoda, né? Então, muito mais do que silenciar, eu acho que é importante buscar compreender como isso ocorre e buscar reconhecer que aquela diferença não nos é tão ameaçadora quanto a gente acha. Seria por medo? Seria por se sentir invadido, invadida? Sim, eu acredito que a diferença, ela nos coloca nessa situação em que o outro pode nos ser ameaçador, né? Então, o racismo tem bases mais profundas que essa, mas de um ponto de vista da psicologia, assim, há outras razões, mas esse estranhamento, ele é algo natural, assim, a gente fica melhor na nossa zona de conforto, né? Quando, na verdade, a gente deveria buscar a pluralidade, né? O diferente, porque ele também agrega muito para nós, né?
Olha, muito obrigada pela conversa aqui. Obrigado. E bom trabalho para vocês nesse grupo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.